criou uma relação também, não só teórica como clínica, de Althusser com Lacan. Vocês sabem que Lacan ocupou-se clinicamente de Althusser. Até um certo ponto, depois houve uma ruptura. Mas, no fim de contas, o que se diz é que vinha com essa ideia de reler Marx, e de reler Marx, por um lado, já através do seu querido Hegel, digamos assim, e por outro lado, através desta nova leitura estruturalista francesa, ele sabia que, no fim de contas, aquele que era o maître à pensée, como dizem os franceses da época, era Lacan. Que nessa época, de facto, não havia nenhum intelectual, em particular em França, porque foi numa altura em Paris, um pouco, sei lá, Atenas de outrora, todos os intelectuais da época, e a vários níveis, definiam-se essencialmente por ou contra Lacan. E Zizek entrou no melhor sítio, na escola de Lacan, digamos, para então se informar melhor, se orientar melhor sobre o ensino de Lacan, mas também para alimentar a sua tese sobre Hegel. Podia dizer muito sobre isso, mas em particular o título que ele deu, há um título e um subtítulo dessa tese, os dois são muito interessantes, não é? Eu não ter tempo para falar disso, mas o título é Hegel, dois pontos, o mais sublime dos histéricos. Isto é uma expressão de Lacan, e que, de certo modo, é ainda a leitura que Zizek segue hoje em dia sobre Lacan e sobre Hegel, não é? Ou seja, enfim, aquele compromisso que ele estabeleceu entre Hegel e Lacan. Mesmo no seu último livro, Menos que Nada, é disso que se trata. O Hegel de Zizek é o Hegel lacaniano, não é o Hegel de Hipólito, nem de Kojève, nem de outros, é o Hegel lacaniano. Mas eu não vou falar disso, não. O outro ponto, que eu também não vou falar muito, é que houve um desentendimento na época entre Zizek e o orientador da sua tese, ou seja, Jacques Alain Miller. Jacques Alain Miller, os que não sabem, enfim, eu genro Lacan, mas é também aquele que mais tarde ocupou o lugar eminente, digamos, que Lacan tinha nessa época em França. E isso tem a ver com a publicação de tese, em particular. E é nesse momento que o Zizek parte para os Estados Unidos. Ele parte para os Estados Unidos e ele leva uma mercadoria de grande qualidade, ou seja, leva o ensino de Lacan bem orientado. E é isso que ele vai vender aos americanos. E, em particular, aos intelectuais, aos universitários americanos. Os universitários americanos começam a ver que a fulana dizer coisas que não estavam adequadas. Lacan tinha e tem ainda muita dificuldade em entrar nos Estados Unidos, mas Zizek conseguiu esse milagre, digamos, de ser o primeiro, efetivamente, introduziu Lacan nos Estados Unidos, e os universitários americanos começaram a querer Zizek. Um dia alguém perguntou um pouco à maneira como Freud um dia perguntou o que é que era a mulher, né? E a pergunta era o que é que eram os americanos, e a resposta era Zizek. Então, ele, digamos que ele vendeu, digamos assim, aos americanos um Lacan sério, mas muito diluído. E eles começaram a consumir Zizek, mas ignorando ou não querendo saber, estavam também a consumir Lacan em pequenas doses. E digamos que este Lacan made in USA, este Lacan Coca-Cola, ele fez um filme sobre o assunto, que é patente, digamos, registada, que Zizek registra nos Estados Unidos e que depois ele consegue exportar com grande sucesso para todo o mundo. Porque ter sucesso nos Estados Unidos pelo menos era, agora as coisas estão um pouquinho mais difíceis, mas continua a ser, um marco importante para se ter sucesso no mundo inteiro. Veja o nosso Diogo Morgado, né? Chamado Cristo português, que de um dia para o outro se tornou um ator mundialmente célebre porque foi nos Estados Unidos que ele conquistou essa fama. E então Zizek exporta isso tudo exporta esse Lacan para o mundo inteiro,
e eles portam através, enfim, de todos os meios atuais, não só através de conferências, de livros, de vídeos, etc. Ele fabrica uma verdadeira indústria, não é? A partir daí, eu não estou a tirar nenhuma qualidade, nem ao homem, nem à star, alguns dizem mesmo uma star pop, não é? Estou simplesmente a dizer que eu soube também utilizar esses meios para se tornar uma marca gestada, enfim, podemos dizer que não é só uma marca, ele é um espetáculo, não é? Basta vê-lo, não é? No YouTube, etc., para que isso se passe. Vamos cá ver um bocadinho de água. Já ultrapassei a hora, não? Bom, mas é um Lacan visto não só à maneira de Zizek, mas à maneira, digamos assim, de um tratamento filosófico. Não é? Há um erro que se repete constantemente, é que quando apresentam o Zizek, numa conferência qualquer, etc., dizem que ele é filósofo e psicanalista. E, graças a Deus, ele um dia, no Brasil, numa emissão, vocês podem ver também na internet, explicou bem as coisas. Ele disse assim, eu não sou psicanalista, no sentido clínico do termo, não sou um clínico. Ele, aliás, o humor habitual diz às pessoas que estão lá, basta olhar para mim, com os meus tiques, os meus trejeitos, como é que alguém sensato ficou com alguma lucidez pode pedir ajuda a um tipo como eu. É ele que o diz. Isso não é muito importante, essas coisas. Ele diz que eu, se sou um psicanalista, é no sentido teórico do termo. Ou seja, ele apresenta-se como um psicanalista teórico. Isto pode remeter até para qualquer coisa que eu não vou citar um bocadinho, que é o subtítulo da tese, em que ele fala do passe de Hegel. O passe é um dispositivo que lá quem inventou, enfim, para que aquele que terminou a sua análise testemunha desse fim, desse termo, e de certo modo seja reconhecido pelos pares como um analista, um novo analista. Ou seja, é a passagem para o lado do analista. E quando Zizek diz o passe de Hegel, é que de certo modo já neste momento ele está convencido que Hegel, um filósofo anterior a Freud, não é? Pode passar no sentido lacaniano do termo, ou seja, pode se tornar um psicanalista, então eventualmente o tal psicanalista teórico de que fala então o Slavoj Zizek nessa emissão Roda Viva, a primeira Roda Viva que ele faz no Brasil. Isto é assim um panorama muito geral. Agora eu pensei, antes de me ir embora, mas voltei, que eventualmente vocês queriam perceber assim mais alguma coisa num modo mais detalhado sobre aquilo que chamei o Lacan Coca-Cola de Zizek. Esse Coca-Cola, há muita gente que gosta de Coca-Cola, não é? Que Coca-Cola é saborosa, etc. Não quer dizer que na Coca-Cola, o Lacan Coca-Cola não haja certas virtudes, não é? Mas, enfim, nunca pode ser o Lacan que é mesmo Lacan, ou seja, o psicanalista, porque não é a mesma coisa. De facto, falar de psicanálise e falar de psicanálise a propósito de tudo, que é o que faz Zizek, que seja da religião, que seja da política, que seja do cinema, que seja da ópera, que seja da literatura, que seja da patologia da vida cotidiana, não é? Falar de psicanálise sobre tudo e a todos, não é a mesma coisa do que fazer a sua análise, não é? Ou seja, que eu podia dizer que, de certo modo, a filosofia foi a primeira enunciação que sonhou com enunciados universais. Conseguiria projetar no céu das ideias enunciados universais. Enquanto que Freud sempre se opôs a isso. Sempre criticou o que ele chamou as cosmovisões, as concepções do mundo,
e também sempre se opôs a teorias que contrariavam a singularidade dos casos. Ou seja, quando um caso se mostra contrário a uma teoria, então a teoria tem que ser abandonada e não o contrário. Por isso, digamos que o ato psicanalítico incide sobre a singularidade de cada caso e não pode, enfim, dar aso a especulações, por mais hábeis e dialéticas que elas sejam, no sentido do universal. Mas isso não quer dizer que não só Freud como Lacan não se tenha preocupado por aquilo que alguns podem chamar, eles não se centram tudo no indivíduo, como alguns dizem, mas também pensaram em termos coletivos ou sociais, e dizer que estava lá um pouco nessa época, quando veio um pouquinho depois, mas para Paris, mas numa altura, não é, em que se acreditava verdadeiramente na Revolução, coisa que já não se acredita hoje, não é? Mas ali acreditava-se mesmo nisso, e eu sou dessa época, eu também acreditei na Revolução, e também lutei pela Revolução, e uma revolução que não é a revolução astronómica, não é a revolução dos astros, não é a revolução política e social, numa altura em que se acreditava verdadeiramente nisso, e que se batia e que se ia para a rua todos os dias, se fosse preciso para fazer a revolução. Vamos situar as coisas assim mais ou menos na época de maio de 68. Por essa época, onde havia um certo número de chamados psicanalistas que diziam: o que é que vocês estão a fazer nos vossos consultórios e gabinetes, venham para a rua fazer a revolução, e alguns até foram nessa, não é? Deixaram os seus divãs e vieram para a rua fazer a revolução. Lacan foi convidado, entre outros sítios, à Universidade de Vincennes, enfim, as coisas correram pior que na conferência de Levaina, não é? E ele disse um certo número de coisas aos estudantes e àqueles que o convidaram, mas em particular nessa época ele formalizou aquilo que ele chamou o discurso. E se quisermos, de todos os conceitos de Lacan, porque Zizek utiliza-os todos os conceitos freudianos, mas tal como Lacan os trabalhou. Ou seja, se vocês, quando se fala aqui de psicanálise, escusam de ir procurar no sítio. Não vale a pena ir ler Melanie Klein, ou Donald Winnicott, ou Wilfred Bion. Nada disso interessa para Lacan. O único autor interessante é Lacan. Mesmo o Freud, Zizek, é o Freud lido à luz de Lacan. Por isso, meus amigos, se vocês se interessam mesmo por Zizek, vão ter que ir ao seminário da Antena, coisa do género. Preferência ler, não é? Mas se quiserem alguma ajuda, terão que aparecer, não há outro meio, não é? Cá em Portugal, sobretudo. Por isso, ele não utiliza-os todos, não há um, mas eu escolho apenas um por uma razão específica, que é o conceito de discurso, porque a definição que Lacan dá do discurso não tem nada a ver com as outras definições que nós podemos encontrar, desde o discurso do método de Descartes, que é a noção de discurso de Michel Foucault e outros, não é? Ou seja, que a definição que Lacan dá do discurso é que o discurso é o que faz relação social, é o que faz vínculo social. Ou seja, não há sociedade, não há comunidade sem discurso. Não me vai levar a mal de modo algum, mas estamos muito já adiantados e precisamos de fazer o debate final, se puder sintetizar. Eu, para mim, tenho já, era para não vir para vos deixar de bater. Não me leva a mal? Não, eu não levo a mal. Já são 7h30. Eu até lhe agradeço. Já são 7h30. Eu até lhe agradeço. E não podemos sequer abusar do uso da sala. Sim, não, mas eu até lhe agradeço, porque assim será-me um pretexto para terminar. Vai em 28 minutos. Pronto, então, eu acho que já ultrapassei as medidas. Não estou só a dizer, não estou a dizer. Eu não estou. Aqui ainda temos. Não, mas. Exato, então, assim, é assim, o que eu queria dizer basicamente é isso, é que Zizek um filósofo muito interessante, por várias razões, mas para entender minimamente o que ele escreve, o que ele diz, o que ele pensa, não é possível fazer sem Lacan. E por isso a única solução para aqueles que se interessam verdadeiramente por Zizek é estudar Lacan primeiro. E isso agora vocês cada um faz. Obrigado. Sobre o discurso já.